Fala, gente boa! Bom, como a data, né, assim o exige, né, eu iniciarei o primeiro vídeo da semana, né, com uma foto que irá atirar na cara de vocês, tá? Alegria, tá? É uma foto que irradia alegria, né? É essa foto aqui que vocês já estão vendo, tá? Bom, como muitos de vocês, eu imagino que vários, ou talvez até muitos de vocês saibam, né? Amanhã, dia 12 de outubro, né, o Caxias Futebol Clube estará completando 105 anos de vida, né? Então daí a alegria aqui do nosso amigo, né? Que eu não sei quem é, tá? Essa aqui é a revista Placar do dia de abril de 2000, né? Bom, e a próxima foto, tá? Isso aqui é um anúncio, tá? Da Volkswagen, né? Também do ano 2000, também da revista Placar, edição número 1170, de dezembro de 2000, né? Que é essa revista aqui, tá? Antes que vocês me perguntem, esse aqui é o Lúcio, né? O Lúcio era zagueiro e que fez parte da seleção que conquistou a Copa de 2002, né? Esse aqui é um anúncio, né, do carro Golf, né? Um sistema antifurto, né? Sistema antipolítico, antifurto, né? Como eu tinha dito, né, já tinha adiantado da Volkswagen, né? Bom, certamente vocês devem estar com um nó na cabeça, né, com a mesma sensação de quem está tentando entender alguma as letras de alguma música do Djavan. Mas o que é aquela imagem de alegria, né, irradiando, fedendo alegria que eu tinha mostrado para vocês ainda há pouco, né? Obviamente pelo aniversário do Caxias, tem a ver com esse último anúncio aqui da Volkswagen. Bom, eu já chegarei lá, tá? Bom, como eu já tinha adiantado, né, a fundação do Caxias ela aconteceu no dia 12 de outubro de 1920. Né? No ano passado, eu até já cheguei a gravar alguns vídeos, né, a respeito disso, né, mas para quem não se recorda, né, desses vídeos, ou quem ainda não sabe, quem ainda não assistiu esses vídeos, tá? Iremos por partes, né, como faria o grande mestre Freddy Krueger, tá? Bom, em 1920, tá, existia ali no cruzamento da Rua São Paulo com a então Rua São Pedro, que é atual ministro Calógenas, tá, um sobrado, tá? Desse sobrado funcionava uma empresa, tá, que era a firma Marquardt Irmãos, tá? Foi justamente nesse local hoje funciona uma financeira, né? E até pouco tempo atrás ali funcionava uma loja de equipamentos para refrigeração, e ali também chegou a funcionar uma galeria de arte, por incrível que pareça, tá? Então, nesse local que eu estou mencionando, ali no cruzamento entre a São Paulo e a Ministro Calógenas, foi que ocorreu a reunião de fundação do Caxias. Isso foi numa terça-feira, tá? Terça-feira à noite, tá? O Caxias ele foi fundado, tá? Por 11 pessoas, todos eles homens, né? E os fundadores do Caxias, né, foram esses caras aqui, que já irei mencionar, tá? E quem foram os fundadores do Caxias, tá? Foram o Oswaldo Marquardt, né, que era o proprietário desse imóvel, né, que acabou cedendo, obviamente, esse imóvel para que ocorresse essa reunião de fundação, né? O Rigoletto Conte, que era esse cara aqui, tá? Não sei se você... Assim, vocês já estão vendo. Esse aqui era o Rigoletto Conte, tá? A foto dele aqui de novo para vocês, tá? O Rigoletto Conte, ele era do Paraná, tá? E ele era comerciante e ele era proprietário de um armazém que ficava no que hoje é a Rua Inácio Bastos, tá? Então esse aqui foi o Rigoletto Conte. E além do Oswaldo Marquardt e do Rigoletto Conte, que é esse rapaz posudo, cuja foto vocês acabaram de ver, tá? Os demais fundadores do Caxias, tá? Foram Edgar Schneider, que dá nome àquela rua, né? Aquela pequena rua que dá acesso ao Estádio do América, né? O Edgar Schneider, tá? Antônio Vian, Joaquim das Neves, que era funcionário público, o João Luiz Lorenzi, o Felipe Zatter, o Paulo Koch, né? O Genoviano Rodrigues, o Yasser Vieira
e o Amandos Pou. Então esses foram os fundadores do Caxias, tá? Repetindo, eram 11 pessoas. Segundo o Edson dos Santos, né, que é esse cara aqui, né? Já mostraria a foto do Edson dos Santos para vocês, tá? Segundo esse cara aqui, né, o Edson dos Santos, que tem cara que é tão magro, né? Esse cara aqui tão magro quanto o salário mínimo, né, que vocês estão vendo, tá? Segundo esse cara aqui, né, ele defende a tese, tá, de que alguns militares eles teriam incentivado a fundação do Caxias, tá? Embora não na lista oficial de fundadores do clube não conste nenhum militar, tá? Só lembrando que em 1920, tá, não muito longe desse local, dessa região, né, onde ocorreu a fundação do Caxias, né, estava então 13º Batalhão de Caçadores, atual 62 BI, ele estava acantonado no que hoje é a Rua Jaguaruna, né? O batalhão, ele só vê esse quartel, né, que cedia o batalhão, onde o atual 62 BI, ele está sediado, ele só veio a ser inaugurado oficialmente no dia 1º de outubro de 1922. Então, antes de 22, de 1918, que foi a chegada, né, a 10 de março de 18, que foi a chegada do batalhão a Joinville, até a inauguração em 1922, a sede provisória do batalhão foi ali na Rua Jaguaruna, para ser mais exato, onde hoje é o prédio o prédio sede da Liga de Sociedades. Então, é até provável que pela proximidade dessa sede provisória do batalhão com esse local onde foi fundado o Caxias, é que tenha havido, né, essa ligação. Possivelmente, né, isso é o mais provável, a tese mais provável, que o Caxias ele tenha recebido esse nome, né, de Caxias, né, e essa ligação do Caxias com os militares, o autor, né, o causador disso, vamos dizer assim, tenha sido Joaquim das Neves, justamente por ter sido funcionário público. Então, possivelmente, o Joaquim das Neves foi a pessoa, né, o cara que acabou fazendo o meio de campo entre o Caxias e os militares, né? E possivelmente o clube ele tem esse nome por causa dele, né? Do Joaquim das Neves, repetindo que era funcionário público, tá? Bom, se o Caxias foi fundado em 12 de outubro de 1920, então o primeiro jogo da história do Caxias aconteceu depois dessa data, né? Isso é algo mais do que óbvio. Mas, não, por incrível que pareça, antes mesmo de ter sido fundado, o Caxias já havia disputado 2 jogos, com o segundo, né, o Edson, né, o Caxias acabou, e também o Cícero Alves Urbanski, que assim como o Edson é um outro historiador que pesquisa, né, a história do futebol catarinense, segundo esses dois, né, o Edson e o Cícero, o Caxias, nesses 2 jogos, né, ele usou o nome fantasia de Casados Futebol Clube, né? No primeiro jogo, ainda como Casados, né? Isso que foi no dia 26 de setembro de 1920, o Casados barra Caxias derrotou por 2-0 o Selecto, né? Por 2-1, minto, né? E já o segundo jogo foi no dia 3 de outubro e o o Casados barra Caxias acabou derrotando por 2-0 o Imaruí com H e Y no final, tá? Esses 2 jogos que eu estou mencionando, eles ocorreram, tá? Nesse local, né? Cuja foto eu irei mostrar para vocês, né? Esse local, por incrível que pareça, nesse local hoje, existe o Senai do bairro Bucarém, tá? Então, esse local aqui, né? Foi o local onde o Caxias disputou seus primeiros jogos, né? Esse local aqui embaixo, né, que vocês estão vendo. Aqui hoje é o Senai, tá? Ali no Bucarém, tá? Bom, o primeiro, mas afinal de contas, né, eu já citei, né, já trouxe o nome dos fundadores do Caxias, né? Bom, o Caxias ele foi fundado, tá, por 3 grupos distintos, tá? Um primeiro grupo, tá?
era de ex-jogadores e ex-dirigentes do Teutônia e do Vampiro, tá? Que eram dois clubes que àquela altura, 12 de outubro de 1920, já não existiam mais, tá? O Teutônia foi fundado em 1914, o uniforme dele era todo branco, tá? E ele jogava nas proximidades do que hoje é o hospital o hospital da Unimed, ali no bairro América, tá? Então, ali no América, ali era o local, né, onde ficava o campo do Teutônia, ali que hoje, né, seria a Rua Orestes Guimarães, ali nas proximidades desse hospital, né? E o Vampiro, ao contrário do Teutônia, ele jogava todo de preto, né? O campo, né, a sede dele, vamos dizer assim, ficava no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, tá? O Vampiro, sim, esse era o nome do time, tá? O Chupa-Sangue, ou os Vampiro, né? Ele foi fundado em 1918, né? Segundo algumas contas, ele teria sido fundado em 17, mas enfim, em 1919 eles alteraram o nome, né, para Operário Futebol Clube, né? Só que no início de 1920 o Vampiro ele veio a ser extinto, né? O Vampiro barra Operário, né? E um segundo grupo, tá, era de dissidentes, de ex-jogadores do América, tá? Esse grupo de dissidentes, de vira-casacas, de dissidentes do América, era liderado justamente pelo Edgar Schneider, tá? Edgar Schneider, que era natural de Itajaí. Inclusive, em Itajaí existe uma rua com o nome do Edgar Schneider, tá? E além desses dois grupos, né, de ex-jogadores e ex-dirigentes do Teutônia, do Vampiro, esse grupo dissidente do América, tá? Havia ainda um terceiro grupo que era de leigos, né? De caras, né, que não tinham ligação alguma com o futebol, que jamais haviam chutado uma bola na vida. Por incrível que pareça, eu tinha citado ainda há pouco o Joaquim das Neves, um dos primeiros jogadores do Caxias, né, das primeiros times do Caxias, consta o nome do Joaquim das Neves, né? Então, o Joaquim das Neves, ele só veio a dar um chute na bola, né, pela primeira vez na vida depois que ele fundou o Caxias, né? O Joaquim das Neves, que era, digamos, o líder desse grupo que fundou o Caxias, né? Bom, e também era o grupo do líder dos leigos, né? Eu tinha dito, né, que os primeiros jogos do Caxias ocorreram, né, nesse local onde hoje existe o Senai, tá? O primeiro estádio do Caxias, né, o primeiro estádio próprio, bem entre aspas, tá? Foi naquele local onde hoje existe o Hotel Tannenhof. Sim, um dia ali já foi um estádio de futebol, tá? Esse estádio ele foi inaugurado em 7 de agosto de 1921. No jogo inaugural, o Caxias ganhou de 7-4, repetindo, 7-4, do Sport Club Militar, tá? O Caxias ele jogou nesse local até 1933. Por que estádio próprio, entre aspas? Porque esse terreno ele pertencia ao Francisco Wendel, né? Francisco Wendel, em 1931, ele exigiu esse terreno de volta, né? E entre 31 e 33 o Caxias jogou de favor ali, vamos dizer assim, né? E em 31, ainda em 1931, então presidente do Caxias, né, que era o Ernesto Chileme Sobrinho, ele acabou cedendo, né, um terreno de sua propriedade para que o Caxias construísse o seu próprio estádio, tá? Só que isso é um assunto para o próximo vídeo, beleza? Então, até lá!